Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa tarde. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine sempre. Estamos dando início, neste domingo, dia 6 de março de 2022, a nossa série Encontros com a Paz, quando semanalmente nos reunimos para fazer o estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel, série esta que faz parte do nosso programa Espiritismo e Vida. Hoje vamos falar do capítulo 24, que tem como título Filhos Pródigos. E o nosso querido Emmanuel coloca uma passagem que está em Lucas, capítulo 15, versículo 17, que diz assim: E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas, capítulo 15, versículo 17. E aí Emmanuel comenta: examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diferentes. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade, através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Então, nesta primeira parte do capítulo de hoje, Filhos Pródigos, Emmanuel nos lembra que, quando falamos do filho pródigo, automaticamente nos lembramos do homem rico, que vai espalhando, vai dividindo todas as suas possibilidades materiais nos festins do mundo, nas festas do mundo, nos encontros do mundo. Mas aí ele nos lembra que esse quadro, para nós que estudamos a doutrina espírita, é mais além do que esta simples observação. Porque o filho pródigo está em todas as modalidades existentes no mundo. Ele diz: os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Então, nós não vamos encontrar filhos pródigos somente nos locais onde haja dinheiro, onde haja riqueza. E aí, ele fala que todos eles se acomodam nos vários campos de atividade humana, resvalando em diversas posições que fazem parte desta vida humana atual. Aí ele fala dos grandes cientistas, que são inteligentíssimos, mas que muitas vezes destilam venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Ou então dos artistas preciosos, que gastam inutilmente a imaginação e a insensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo no final
nos desvãos do relaxamento e do crime. Então, em toda parte da humanidade, nós vamos encontrar os filhos pródigos. Porque o filho pródigo não é somente aquele que tem dinheiro. O filho pródigo não é somente aquele que tem abundância material. O filho pródigo é o cientista, é o artista, é o intelectual, é o político. O filho pródigo é o religioso. O filho pródigo é o pai de família. O filho pródigo é o engenheiro, é o arquiteto, é o médico. Todos são filhos pródigos, que muitas vezes não possuem a riqueza material, muitas vezes não possuem o dinheiro, mas possuem capacidades que lhes foram emprestadas por Deus para que as transformem em benefícios humanos. E nem sempre, esses grandes homens, esses grandes filhos pródigos, se utilizam de suas riquezas, materiais ou não materiais, em prol de si mesmo, em prol da humanidade. Ele fala: em toda parte vemos os dissipadores do bem, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito? Olha que bonita essa parte do texto. Primeiro ele diz: em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidade. Em toda parte, nós vamos encontrar pessoas que dissipam o bem, o saber, o tempo, a saúde e as oportunidades. Em todo lugar, em toda parte do nosso planeta, nós vamos encontrar esses filhos pródigos que dissipam cada um desses itens ao redor de si. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Ou seja, Emmanuel está nos mostrando que esse filho pródigo, que está em todas as partes da nossa sociedade, ele, mediante aqueles que são pequeninos, aqueles que são humildes, aqueles que são simples, mas aqueles que estão devidamente voltados para Deus, voltados para a espiritualidade maior, eles guardam em si uma verdadeira riqueza, uma verdadeira confiança, enquanto eles próprios, os pródigos, aqueles que muito têm a oferecer, experimentam dentro de si uma angústia e uma inutilidade muito grande. Não encontram a paz íntima dentro de si. E aí muitas vezes reclamam. Trabalhadores pequenos e guardam o pão da tranquilidade. E eu, um trabalhador grande, tenho fome de paz, que me tortura interiormente.
Olha que interessante essa frase. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. E essa frase de Emmanuel, no capítulo de hoje, vem bem de encontro, mais uma vez, frente a este momento que nós estamos vivendo. Este momento de uma guerra que talvez aos olhos materiais não tenham aí uma justa causa. Mas o que nós observamos é que, mediante os desígnios de Deus, mediante as determinações de Jesus, que é o nosso governador, e principalmente mediante o bom ou mau uso do nosso livre-arbítrio, esses filhos pródigos que comandam as nações, que comandam as decisões, que comandam os exércitos, eles podem se utilizar de toda a riqueza que possuem, seja ela a riqueza material, seja ela a riqueza, entre aspas, bélica, ou seja ela a riqueza do poder ao redor de si, para se direcionarem ao bem ou se direcionarem ao mal. Quantas personalidades humanas nós encontramos na face da Terra que dispõem de uma enorme intelectualidade e uma enorme capacidade de atraírem para si pessoas, grupos, comunidades inteiras. Porque suas palavras são capazes de transformar o interior dos outros que o ouvem. Se ele estiver usando da sua intelectualidade, da sua capacidade, da sua palavra para o bem, ótimo. Caso contrário, ele estará acarretando para ele próprio os comprometimentos que, em determinado instante, a própria vida vai lhe cobrar. Todos esses companheiros envolvidos nesta situação que hoje nós estamos aí vendo e ouvindo, são esses filhos pródigos da qual Emmanuel se refere. Porque os filhos pródigos, aqueles que são humildes, simples, eles estão voltados para Deus, eles estão oferecendo a sua mínima riqueza a Deus, para que não só eles, mas como tudo e todos que estão ao seu redor, possam se aproveitar desta oportunidade e encontrarem em si a paz de coração, a utilidade da riqueza que possuem para o bem de todos. Enquanto que aqueles que são os grandes filhos pródigos, como eu disse, dotados de materialidade, dotados de riqueza, dotados de poder, muitas vezes escondem dentro de si a fome de paz e a tortura do espírito. A fome da paz, porque não conseguem estar em paz consigo próprios. A tortura do espírito, porque o espírito não consegue se sobrepor
a ele próprio na busca de ser melhor, na busca de fazer com que toda a sua riqueza se transforme para um bem próprio e para o bem da coletividade. Somos capazes de ver o filho pródigo arquitetando o seu exército nos locais onde serão lançadas as bombas do extermínio. Inteligência esta que poderia estar sendo usada para localizar naquele mesmo mapa as localidades que precisam de água, que precisam de saneamento, que precisam de uma escola, de um hospital, de uma creche, de uma casa para se morar dignamente. São almas carentes de paz interior. São almas torturadas na sua consciência, quando se desprendem do corpo físico em seu momento de descanso, pelo mal que estão realizando, através do mau uso do seu livre-arbítrio. Então vejam vocês como nós temos filhos pródigos por toda parte. Todos nós somos os filhos pródigos. E aí fica-nos a pergunta: de que maneira tenho utilizado as minhas riquezas? De que maneira tenho ofertado o bem que tenho em favor do próximo? Será que nós estamos naquela condição do filho pródigo, simples, humilde, voltados para Deus, na construção de uma vida melhor para todos? Ou será que nós estamos naquela condição do filho pródigo, rico, poderoso, intelectualmente avançado, mas que ainda guarda dentro de si a fome de paz e a tortura do espírito? E aí Emmanuel termina: o mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora em hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Quantos de nós reclamamos isso? Porque não estamos sabendo utilizar o que nos foi dado. Não estamos sabendo utilizar de maneira correta, de maneira digna, aquilo que nos foi ofertado. Estamos fazendo mau uso das nossas riquezas. E olha que Emmanuel está falando de milhares de vozes. Então, que nós nos analisemos, primeiro, identificando as nossas riquezas. Em segundo, o que temos feito de nossas riquezas. E em terceiro, para onde estamos direcionando as nossas riquezas. Então, fica aí o nosso estudo, a nossa mensagem de hoje, do capítulo 24 do livro Pão Nosso, Filhos Pródigos. E antes de terminar, que nós, neste instante, possamos aí, num momento de reflexão,
fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, como se ele fosse um farol, um farol de luz brilhante, cristalina, abrangente. E que esta luz não apenas ilumine a Rússia ou a Croácia, desculpem, a Ucrânia, mas que essa luz envolva todas as nações, abraçando esses filhos pródigos, envolvidos na materialidade, no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na ambição desenfreada. Aqueles que estão mais preocupados nas conquistas do que preocupados no desenvolvimento. Que eles sejam tocados por esta luz que parte do nosso coração, para que de uma maneira muito simples, muito humilde, mas voltada integralmente a Deus, possamos contribuir com Jesus neste planeta que inicia sua trajetória para a regeneração. Que essa luz abençoe a tudo e a todos, e que a paz se faça presente, e que esses espíritos atormentados pelas suas angústias interiores encontrem o seu caminho e colaborem com Jesus nesta tarefa tão importante para o planeta e para todos nós, inclusive para eles próprios. Que assim seja. Então eu desejo aí um bom final de domingo a todos vocês, uma semana abençoada. Lembrando a todos que daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos aí o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouquinho, às 20 horas. Agradeço a vocês pelo carinho, pela bondade, por estarem conosco, por nos ajudarem na divulgação do canal, por se inscreverem no canal, por nos ajudarem principalmente na divulgação da doutrina e na divulgação dos ensinamentos de Jesus. Convido a todos para que conheçam a nossa web rádio, Espiritismo e Vida. Lá na loja do Google Play tem um aplicativo, Web Rádio Espiritismo e Vida. Baixando o aplicativo, você terá acesso ao site da rádio e a toda a programação dela durante toda a semana. Muito obrigado a todos que estão aí conosco, nos acompanhando. Que Jesus abençoe a todos e que permaneçamos unidos, espalhando aquilo que temos de melhor neste momento tão importante do nosso planeta. Um forte abraço a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço.